Boa noite, hoje, dia 291, né? E vamos para uma semana extraordinária, uma semana de transformação, né? Uma semana de mudanças e que a cada dia, começar hoje, né? Segunda, terça, acho que dia 19, vai ser um dia muito importante. Tô tendo treinamento em Campinas também. O tempo vai começar a dilatar muito agora. Nossa, eu nem pensei o que falar sobre esse vídeo. Eu já tô um pouco ansioso. Eu preciso pegar o meu remédio essa semana também. Voltei a tremer. Não sei se é ansiedade, acredito que seja. Mas da outra vez melhorou, né? Vou pegar aquele mesmo, ele tô olhando pra caixinha dele. Deu uma organizada aqui no escritório, tava uma bagunça. Enfim, na minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano, serão 365 vídeos ou 365 dias, de uma perspectiva, de uma filosofia da minha realidade, daquilo que eu entendo, eu compreendo, estou buscando entender e compreender de forma mais a fundo. Lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela tá sempre mudando, cada dia tô tentando entender, olhar de uma forma um pouco mais profunda e complexa a realidade. Tá sempre me desenvolvendo, buscando entender, compreender e amadurecer, né? E a ideia, acho que hoje seria interessante falar da verdade. Acho que eu já falei a verdade, já falei sobre o jogo. Pensei em falar sobre o jogador, né? Não sei. Mas a ideia é de que em uma realidade criada em que houvesse vários parâmetros, dados e informações, como se fosse um jogo, né? E todo jogo existe jogadores, e para jogar o jogo existe uma espécie de regra para conhecer a verdade da realidade, né? E para aquele que quer efetivamente jogar esse jogo ao ponto que você tenha o conhecimento da verdade, existem alguns pré-requisitos, né? A verdade, quando você descobre ela, você não pode falar ela para ninguém do que seria ela, né? Então, a verdade não poderia ser conhecida por mais ninguém a não ser aquela pessoa. E reconhecer a verdade é então, por escolha, se for uma escolha reconhecer a verdade, mesmo assim, saber que mais ninguém poderia saber a não ser a pessoa que escolheu ver a verdade, ela teria, de certa forma, que todas as vezes que as pessoas em volta ou outros jogadores que estejam jogando quisessem saber ou questionar a verdade, essa pessoa tomaria para si todo o sofrimento da sua perspectiva, da sua realidade, né? Do outro. Então é algo fictício, né? Na verdade, é uma ideia do que seria um jogo em uma realidade em que você não poderia expressar a verdade em si, porque ela só seria conhecida e percebida por si mesmo, né? E o primeiro momento em que você conhece essa verdade, somente pela analogia, através de metáforas, através de outros conceitos que as pessoas possam encontrar e ter essa percepção da verdade, né? E para todas as pessoas, os jogadores que perguntam, questionam ou querem saber mais sobre a verdade, nesse momento é de seu compromisso e só é válido depois, após ter aceitado conhecer a verdade, se todo o sofrimento contido naquela pessoa fosse absorvido pela sua essência, né? Você conhece o verdadeiro sofrimento, né? Mas é uma coisa de que teria que ter um certo nível de empatia, né? Outros princípios e valores. Se fosse uma realidade humana ou fictícia digital mais próxima de humana, né? Mas é algo interessante, né? Porque jogar dessa forma, poucos de fato passariam a ser
quase que, não sei se sacrifício é a palavra, não é isso. A ideia de abdicar dos seus desejos, abdicar de todas as dores e sofrimentos de si para aguentar e suportar as outras dores e outros sofrimentos das outras pessoas, né? Como libertar não só a si mesmo, mas todas as outras pessoas. Seria um mundo fictício, né? Como se fosse o preço para você conhecer a verdade. Então, se fosse isso, ou um pouco próximo disso, quantas pessoas estariam dispostas a de fato conhecer a verdade? A esse preço de absorver a dor de todas as pessoas em volta, que os seus olhos tocam, que você conheça, ou que você passa a conhecer. Cada vez que você conhece mais, você vai acumulando mais dores para si dos outros. Mas, consequentemente, sua satisfação é pelo alívio da dor do outro, né? É algo que é um preço que a verdade não é concebível, né, pela mente humana. Porque tamanha dor e sofrimento, nós nem conhecemos nossos próprios sofrimentos em profundidade. Imagine conhecer todos os sofrimentos em profundidade daquele seu ente querido mais próximo, daquela pessoa do seu lado mais próximo, né? O que, pelo que talvez nunca foi expressado, ou seja, um sofrimento não a nível de corpo, mas a nível de mente e da alma, né? Que são as emoções. E no mais complexo, o que seria de comum a todos seria o sofrimento e a dor no nível espiritual, né? E essa sim seria a percepção de conhecimento interno que poderia conhecer não só a si mesmo, mas de todas as outras pessoas, né? Porque seria comum a todos, né? Acho que fugi um pouco, né? Lembrando que a minha mera humilde e insignificante opinião, que a ideia de jogador hoje seria como seria jogar a uma realidade fictícia que fosse co-criada ou criada de acordo com os princípios e os valores humanos, né? Naquilo que eu me conheço, né? Pela verdade. Enfim, não sei. É uma narrativa que não se condiz com a realidade e que apenas é para reflexão e interpretação.